Olá! Olha, o sofrimento é sem dúvida um dos maiores e mais antigos enigmas da humanidade, né? Hoje a gente vai mergulhar em alguns textos milenares para tentar entender como eles buscaram respostas para essa questão. Uma questão que é, assim, super profunda. E é exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. É uma questão que, nossa, atravessa séculos, culturas, tudo. Afinal de contas, por que o sofrimento existe no mundo que anseia tanto por justiça? Então, para começar, vamos dar uma olhada bem de perto, vamos ouvir as vozes de quem sentiu sofrimento na pele, sabe? Uma angústia que foi expressa de uma forma muito crua, bem pessoal mesmo. Aqui, a gente vê que a conexão é direta, é pessoal. O autor do Salmo, ele não está apontando o dedo para ninguém, não. Ele olha para dentro e enxerga a própria dor como uma consequência direta das suas falhas. É como ele diz, né? Um fardo pesado demais e impossível de carregar. Mas agora, a gente muda completamente de perspectiva, damos um salto. Os amigos de Jó, eles olham para o sofrimento dele e tiram uma conclusão totalmente diferente. Para eles, a coisa é simples. A dor é a prova da culpa. A lógica é essa, preto no branco. Se Jó fosse inocente, ele não estaria sofrendo. Ponto final. Então, percebe? O ponto central é exatamente este. As duas visões, elas ligam o sofrimento ao erro. Isso é um fato. Mas a direção do olhar muda absolutamente tudo. Uma visão é um espelho, sabe? Uma confissão que vem de dentro. A outra é uma janela, um julgamento que vem de fora para dentro. Ok, agora vamos dar um passo atrás. Vamos sair um pouco dessa dor mais pessoal para explorar como essas ideias acabaram virando teorias maiores. A busca aqui é por um sistema, um mecanismo que explique como o mundo funciona. Quase como uma justiça cósmica, entende? E olha só essa tabela. Ela organiza essa visão de mundo de um jeito bem claro, né? Personagens como Bildade e Zofa, lá de Jó, e também o livro de Provérbios, todos eles parecem propor um universo que funciona com regras bem previsíveis. A causa do sofrimento está sempre ligada ao pecado, à maldade. E a solução? Bom, a solução é sempre a mesma. Voltar para o caminho certo, se dedicar a Deus. No fundo, é aquela ideia que todo mundo conhece. Aqui se faz, aqui se paga, ou você colhe o que planta. Só que aqui, isso está aplicado a tudo na vida. É um sistema de causa e efeito, onde a justiça funciona quase como uma lei da física, uma lei da natureza. Se alguém está sofrendo, é porque errou. Se está prosperando, é porque acertou. A implicação disso é gigante. Pensa bem, isso cria um mundo onde simplesmente não existe espaço para o sofrimento de um inocente. Mas, peraí, porque a conversa não termina aqui não. Muito pelo contrário. Agora, a narrativa dá uma virada, e é uma virada e tanto, bem dramática. A gente para de tentar explicar o sofrimento que acontece agora, no presente, e o foco muda completamente para uma promessa. A promessa de que, no futuro, ele vai ser superado. E para entender essa nova perspectiva, tem um conceito que é a chave de tudo: a ressurreição. Mas atenção, a ideia aqui não é só, voltar a viver como era antes. Não é isso. É passar por uma transformação completa. É o início de algo radicalmente novo. E o interessante é que essa nova forma de pensar não é apresentada só como uma filosofia bonita, uma ideia no ar. Não. O argumento se apoia em evidências. No testemunho de mais de 500 pessoas. 500! A esperança, nesse caso, está tentando se ancorar em um evento que é descrito como algo histórico, algo que realmente aconteceu. A lógica do argumento é construída passo a passo. Vamos ver. Primeiro, vem a mensagem central. Depois a prova, que a gente já viu, baseada nas testemunhas. E isso cria um precedente, entende? A ressurreição de Cristo é vista como os primeiros frutos. Pensa numa colheita. É a primeira amostra que garante que o resto da colheita, uma colheita muito maior, está vindo aí. E a conclusão disso tudo é radical. A morte não tem a palavra final. E chegamos na conclusão de tudo isso. O sofrimento e a morte, eles mudam de status. Não são mais um enigma para a gente decifrar, ou uma punição que a gente tem que aceitar. Não. Eles se tornam um inimigo a ser derrotado. A esperança, nesse novo quadro, não está em entender por que a dor existe, mas sim em aguardar a sua derrota final. Bom, agora que a gente passou por tudo isso, vamos tentar juntar as peças desse quebra-cabeça, né? A gente explorou visões bem diferentes de como encarar o sofrimento e cada uma delas tem a sua própria lógica, o seu próprio jeito de ver as coisas. Então, resumindo, a gente tem basicamente 3 grandes maneiras de pensar sobre isso. A primeira é que a gente pode chamar de visão moral. Existe uma linha reta, direta, entre o erro e a dor.
A segunda é a da justiça. O mundo funciona num sistema de equilíbrio, onde os bons recebem recompensas e os maus punição. E por fim, a terceira, a visão da esperança. Essa projeta a solução lá para frente, para o futuro, e encara o sofrimento de agora como uma coisa passageira, temporária. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Como será que essas ideias, essas estruturas de pensamento criadas há milênios ainda ecoam hoje? Como elas ainda influenciam o jeito que a gente lida com a dor e buscam sentido para tudo isso? A resposta? Bom, a resposta talvez seja tão complexa quanto a pergunta que deu início a toda essa nossa conversa.